Donald Trump vai armar uma guerra contra a Venezuela na fronteira com o Brasil e assim ameaças direto para a segurança do Brasil também. Eu vou falar com vocês sobre o plano de Donald Trump e o plano, inclusive, que envolve também os bolsonaristas e o risco que o Brasil está vivendo neste momento. A essa altura do campeonato, você já sabe que os Estados Unidos enviou ali 3 navios de guerra para as águas venezuelanas, com mais de 4 mil fuzileiros navais, com mísseis muito potentes, está ameaçando, inclusive, mandar caças para o terreno venezuelano. Tudo isso sob a desculpa de combater Nicolás Maduro e também já deixou pistas de que o mesmo pode acontecer com o Brasil. Não é sensacionalismo, não é alarde a mais. O que eu vou trazer para vocês é muito preocupante para a nossa segurança nacional. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal. Não esquece, já clique em se inscrever, já clique em gostei. Meu nome é Eric Mota, eu sou jornalista. Por aqui eu traço análises de comunicação e análise política, tá? Cubro política há algum tempo, trabalhei em Brasília. Atualmente cubro direto aqui do Paraná o cenário da política local, nacional e também mundial, então já vem comigo. Bem, só contar para vocês, hoje eu tô gravando do carro porque eu tive que resolver algumas coisas, então tô um pouco mais corrido, mas o que importa é o conteúdo, vamos a ele. A essa altura você já sabe, né, do ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Não se surpreenda, porque em breve nós veremos sim uma guerra eclodir, ao que tudo indica, na Venezuela. A desculpa dos Estados Unidos é combater o narcotráfico, colocou Nicolás Maduro como grande comandante do narcotráfico internacional, de que leva drogas para os Estados Unidos, como sempre, agindo como a polícia do mundo. Não se trata aqui de defender Nicolás Maduro, para mim é um ditador, para mim é um governo realmente ilegítimo. Acontece que esse não é um problema dos Estados Unidos, assim como não é um problema do Brasil. A ditadura que está em vigor na Venezuela, eu, Eric, classifico como ditadura, é uma ditadura que cabe somente ao povo venezuelano resolver. Os Estados Unidos não é a polícia do mundo. Os Estados Unidos não pode invadir países alheios para eliminar o narcotráfico. Se os Estados Unidos está preocupado com as drogas entrando nos Estados Unidos, que os Estados Unidos proteja as suas águas internacionais, a sua base aérea, a sua força aérea que impeça aviões de adentrarem aos Estados Unidos com drogas, que os Estados Unidos cuidem dos Estados Unidos. A partir do momento que o presidente Donald Trump coloca navios de guerra na fronteira do Brasil, que é a Venezuela, ele coloca em risco não apenas a Venezuela, como também o Brasil e todos os países que circundam, que fazem fronteira com a Venezuela. E Donald Trump já deixou claro que ele também quer classificar Comando Vermelho e Primeiro Comando da Capital, o PCC e o CV, duas facções criminosas perigosíssimas sim do Brasil, que são um problema crônico do Brasil, mas ele quer classificar como entidades que são terroristas. Por que Donald Trump quer fazer isso? Porque a partir do momento em que os Estados Unidos classificam outras organizações pelo mundo afora como terroristas, ele tem legitimidade interna dentro dos Estados Unidos para atacar esses países sob o pretexto de combater o narcotráfico internacional. O que é um absurdo por si só. É um absurdo você imaginar que um país possa invadir outro país sob a desculpa de combater um crime que acontece dentro desse país. Eric, mas é que essas organizações mandam drogas para os Estados Unidos. Que Donald Trump então impeça de entrar nos Estados Unidos, mas não é isso que ele quer. O objetivo de Donald Trump, no caso da Venezuela, é alcançar, colocar as mãos dele, aquelas mãos laranjas, nos 303 bilhões de barris de petróleo que estão na Venezuela. A Venezuela tem hoje a maior quantidade de petróleo do mundo. E é isso que os Estados Unidos quer, é colocar a mão no petróleo venezuelano. Repito, para mim Nicolás Maduro é um ditador, Nicolás Maduro é um perigo para o próprio povo venezuelano,
mas cabe somente a esse povo combater a ditadura de Nicolás Maduro. Não cabe aos Estados Unidos, não cabe nem sequer aos países vizinhos resolver o problema da Venezuela. O problema da Venezuela é a Venezuela. A gente viu a porta-voz do governo dos Estados Unidos afirmando que os Estados Unidos vai utilizar toda a sua força para derrotar Nicolás Maduro. O problema é, primeiro, a partir do momento que os Estados Unidos invadem a Venezuela, ele está eclodindo a possibilidade não desconsiderável de uma guerra. Por quê? Eu vou contar para vocês, como sempre faço aqui, os próximos passos. Vai ter um momento que a milícia venezuelana, que inclusive não é o mesmo conceito de milícia que nós temos no Brasil, que as forças armadas venezuelanas, que são, segundo Maduro, mais de 4 milhões, acho que 4 milhões e meio, que é um número bem considerável, dá quase 1/4 da população da Venezuela, esse número não está muito preciso. De cabeça, a Venezuela tem 19 milhões de habitantes, mas é de cabeça. Talvez eu esteja errado nesse número, tá? Mas a partir do momento em que um soldado norte-americano entra na Venezuela, a tendência é que ele seja combatido. E eu vou falar uma coisa, eu tenho feito várias apostas com vocês, até que eu não errei em nenhuma. A partir do momento em que o primeiro soldado norte-americano morrer, Donald Trump vai declarar guerra contra a Venezuela. Talvez ele não declare essa guerra de uma forma ostensiva, chamando de guerra, e sim ele vai causar uma invasão na Venezuela sob o pretexto de combater o narcotráfico e combater Nicolás Maduro, que ele está chamando de comandante dessa organização criminosa internacional, organização terrorista, de narcotraficantes. Tudo isso é uma desculpa. O que Donald Trump quer de fato é colocar mão nos mais de 300 bilhões de barris de petróleo que existem hoje na Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo. E por que tudo isso é um perigo para o Brasil? Há um pouco mais de 2 meses, se eu não me engano, representantes de Washington estiveram aqui no Brasil debatendo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública sobre classificar PCC e Comando Vermelho também como terroristas, como responsáveis por grande parte do narcotráfico internacional que manda drogas para os Estados Unidos, o que na visão deles seria uma organização terrorista. O governo brasileiro foi firme em negar isso. Mas se em algum momento Donald Trump determinar que é sim organizações terroristas, ele já vai estar nas redondezas do Brasil. Nada impede Trump de classificar essas organizações como narcotráfico internacional, como terrorismo e ameaçar a invasão do Brasil. Donald Trump, qual é o interesse dele do Brasil? É livrar Bolsonaro? Não, tudo isso é uma cortina de fumaça. Ele quer colocar as mãos nas terras raras brasileiras. O Brasil hoje é responsável pela maior quantidade de minérios necessários para as grandes energias renováveis do mundo. Lítio, por exemplo. Apenas um exemplo, tá? Bolsonaristas falam do nióbio. Gente, nióbio não é terra rara. Vamos parar de ser burro, tá? Nióbio não é terra rara. Portanto, a invasão dos Estados Unidos na Venezuela não coloca em risco apenas a Venezuela. Coloca em risco a segurança da América Latina como um todo. Imagina você uma guerra nesse momento. Sim, a Venezuela não tem chance de resistir aos Estados Unidos, mas a Venezuela tem apoio de outras potências mundiais, como a China, por exemplo. O Brasil vai se meter para proteger a Venezuela? Não, não vai se meter para proteger a Venezuela. Mas vai demorar quanto tempo para que esse movimento militar norte-americano se aproxime do Brasil? Vai demorar quanto tempo para Donald Trump declarar que o Comando Vermelho e o PCC, por exemplo, são organizações terroristas? E os Estados Unidos juram que eles são a grande polícia do mundo, que eles têm o direito de proteger o mundo inteiro. Logo, a partir do momento em que ele fizer isso, ele terá a desculpa perfeita para fazer o mesmo com o Brasil. Claro que isso é muito mais difícil. É muito mais difícil para Donald Trump invadir o Brasil.
Mas aqui a grande questão é retórica política. Para que Donald Trump possa invadir a Venezuela, por exemplo, é muito mais fácil. Por quê? Porque o mundo inteiro reconhece Nicolás Maduro como ditador. E qual é o movimento que os Estados Unidos está tentando fazer com o governo brasileiro? Qual é o discurso de Donald Trump contra o Brasil como nação? Que o Brasil hoje não vive uma democracia plena, porque há uma ditadura do judiciário, porque o judiciário brasileiro persegue opositores do governo Lula, de que aqui no Brasil não se respeita os direitos humanos. Eu acho engraçado que justo o cara que prende crianças fale de direitos humanos. É no mínimo irônico. É no mínimo uma piada de mau gosto. E essa piada de mau gosto tem um poder bélico gigantesco. Não sei se isso pode eclodir uma guerra maior. Não sei até que ponto a China pode se enveredar ali para defender a Venezuela de fato. Não sei até que momento Estados Unidos e Venezuela pode virar um Rússia e Ucrânia. Não sei. Isso eu ainda não tenho a resposta. Mas fato é, há um movimento que pode inclusive colocar em perigo a segurança do Brasil. O discurso está aí. O discurso deles, o Brasil não vive uma democracia, o judiciário persegue adversários de Lula, o Brasil não respeita os direitos humanos e há organizações criminosas no Brasil que são narcotraficantes, narcoterroristas. Assim que ele enquadrar o PCC e CV como narcoterrorismo, vai haver uma possibilidade considerável do Brasil entrar na mira militar dos Estados Unidos. Nós, como nação, não podemos aceitar isso, porque os bolsonaristas estão loucos para isso. Já tem deputado bolsonarista falando na tribuna da Câmara dos Deputados que primeiro Donald Trump vai aniquilar Maduro e que em breve tem que fazer o mesmo com Lula. Gente, você pode concordar com Lula, você pode discordar do Lula. Eu mesmo tenho muitos pontos de discordância de Lula. Mas você aceitar que uma nação estrangeira, imperialista, ou qualquer outra, mas no caso dos Estados Unidos, altamente imperialista, tem de tutelar a democracia brasileira ou a venezuelana, é uma síndrome de viralatismo crônica que precisa ser tratada em terapia, em psiquiatria, é caso de remédio tarja preta para você. Sim, podemos ver, e digo mais, devemos ver, tudo indica que veremos em breve uma guerra oficial dos Estados Unidos contra a Venezuela. Assim que o primeiro soldado norte-americano, fuzileiro norte-americano morrer. Assim que a Venezuela retaliar, porque Maduro já falou que mandou as suas milícias. Eu tenho que me aprofundar um pouco mais a estudar o que são essas milícias e explicar para vocês. Eu tenho um conhecimento bem raso, eu sei que não é a mesma coisa de milícia que a gente vê aqui no Brasil. As milícias são forças oficiais na Venezuela. Assim que as milícias venezuelanas atingirem o primeiro soldado dos Estados Unidos, nós veremos os Estados Unidos atacando com mísseis, com bombas, com invasão por terra, não apenas por mar, como nesse momento que eu estou gravando esse vídeo está acontecendo. A Venezuela. Uma guerra vai eclodir na América Latina. E a tendência é que eles tentem alastrar isso para o Brasil. E não só para o Brasil, para todos os países que possuem governos voltados mais à esquerda. Pode ser centro-esquerda, pode ser centro, mas se não for de extrema-direita, para Donald Trump não serve. Por quê? Porque extrema-direita é altamente entreguista. O que o Donald Trump quer é tomar conta das riquezas da América Latina inteira. Esse é um discurso dos Estados Unidos, de que a América Latina, na verdade, é o quintal da casa dele, então ele tem que cuidar. Trump, o Brasil não precisa da sua tutela. A Venezuela precisa resolver o problema da Venezuela sozinha. Eu espero que Nicolás Maduro saia do poder na Venezuela, espero o quanto antes, desde que o povo venezuelano se organize e faça isso. Não cabe
aos Estados Unidos, não cabe ao Brasil, não cabe a nenhuma potência mundial fazer isso. Há um perigo. Esse perigo é considerável. E nós não podemos aceitar isso. O que Trump vai tentar fazer, e já está tentando quanto ao Brasil. Quanto à Venezuela tá fácil. O mundo todo endossa o discurso de que... O mundo todo que eu digo, muitos países, né? Não o mundo todo no sentido de todo mundo. Né? É diferente. Em várias partes do mundo há países, há governos que endossam que alguma coisa tem que ser feita para livrar a Venezuela do Maduro. Eu acho que tem que ser feito, mas pelo venezuelano, não pelo Brasil, não pelos Estados Unidos. E o que ele pretende fazer é o mesmo discurso aqui no Brasil. Já está tentando, falando que a gente não vive uma democracia. A gente já tem mais de 20% da população vira-lata que acredita que os Estados Unidos podem tutelar, por exemplo, a justiça brasileira. Quanto tempo vai demorar para esse risco de guerra chegar aqui ao nosso território também? Eu acho que não muito. Eu acho que, inclusive, há uma possibilidade desse flerte se intensificar para que alguma ação comece a acontecer de forma mais militarizada ainda antes das eleições do ano que vem. E digo mais, no próximo mês, o Supremo vai decretar a prisão oficial de Jair Bolsonaro. E a partir desse momento, o discurso de Trump vai ser intensificado, radicalizado ainda mais. Estamos em perigo. Quero saber o que você acha de tudo isso. Se inscreve no canal, curte o canal. É bom você curtir os vídeos, se inscrever, compartilhar e deixe seu comentário. Você acha que os Estados Unidos é a polícia do mundo? Tem o direito de cuidar da democracia ou a falta de democracia da Venezuela? Tem o direito de tentar tutelar o Brasil? Me conta a tua opinião. Até a próxima.